Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso Redação Fácil, um curso que tem como foco ajudar você a criar uma redação desde o início até o final. Você tendo facilidade ou não de escrever, de criar ideias, esse curso, dividido em 10 módulos, vai ajudar você nesse processo. Lembrando que redação é uma prática, quanto mais você ler e praticar a escrita, melhor você vai ficar. Bem, nesse curso nós trabalharemos principalmente a criação de ideias e a estrutura do texto. Bem, já em relação a fazer um texto muito elaborado, muito sofisticado, isso é com o tempo que nós aprendemos. Quanto maior o conhecimento que nós temos sobre determinados assuntos, melhor nós escreveremos sobre esse assunto. Bem, a principal reclamação, vamos chamar assim, que as pessoas trazem quando se fala em redação, seja para vestibular, seja para concurso, ou até mesmo uma redação numa entrevista de emprego, é a criação de ideias. Como que eu falo de um assunto se eu não domino esse assunto? Muitas pessoas falam no tal branco. Deu branco, ou na hora que eu vou escrever, dá um branco, some tudo, não consigo lembrar de nada. Ou não domino o assunto, então não vem uma linha de raciocínio que eu possa me guiar. E a segunda maior, a segunda reclamação é em relação à estrutura do texto, a forma do texto. Muitas pessoas colocam parágrafos muito grandes, outros parágrafos muito pequenos, e a gente vai ver que em redação existe uma estrutura padrão, não necessariamente que tem que ser feita exatamente daquele padrão. Se fugir um pouquinho daquilo, eu zero a prova. Não. Dá para fugir um pouquinho ou outro, fazer uma coisa ou outra meio diferente. Só que a zona de segurança, aquela margem de segurança, é uma estrutura padrão. A gente se baseia em uma espinha dorsal. Isso não quer dizer que a gente vai falar de uma estrutura que seja um macete, né? Vou fazer sempre essa estrutura, usar sempre essas palavras. Uma hora essas palavras viram clichê, mas a estrutura ela permanece mais ou menos a mesma. 4, 5, 6 parágrafos, em média 5, com mais ou menos também 4, 5, 6 linhas para cada parágrafo. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, colocar um parágrafo com 10 linhas e outro com 3 logo em seguida. Fica desproporcional. Bem, esse curso apresentará para você duas técnicas que eu mesmo criei, eu chamo de técnica do coelho e técnica da matrioshka. Como assim coelho? A gente vai ver o porquê que se chama técnica do coelho e o porquê se chama matrioshka. O que é matrioshka? É a chamada boneca russa, presentinho russo, em que você recebe uma boneca grande, quando você abre, aparece outra menor. E quando você abre essa menor, aparece outra menor ainda. Então você se pergunta quando que vai acabar, quando que é a última. E eu vou dizer para você também por que eu apelidei, chamei essa técnica de técnica da matrioshka, beleza? Bem, essas duas técnicas trabalham as duas formas de criação de ideias, de início da escrita. Porque o que mais apavora o candidato, a pessoa que está fazendo ali a redação, é justamente o início. Por onde eu começo? Quais assuntos que eu pego? Quais são as ideias? Como eu crio essas ideias? Qual é a linha de raciocínio? E redação apresenta geralmente duas estruturas não, na verdade são duas formas de início. Isso vai depender aí do concurso, vai depender da banca,
vestibular, né? Talvez vestibular, se for um vestibular de universidade, do Enem já tem um modelo padronizado. E uma estrutura é quando é dado um tema sem nenhuma base anterior, sem nenhum texto anterior que eu possa fundamentar, possa ler e adquirir, né, algumas ideias. Simplesmente é uma frase solta e o enunciado pede para você dissertar, para você escrever sobre essa frase. Por exemplo, faça uma redação, redija um texto dissertativo argumentativo sobre a política no Brasil. Uma frase. Ou a saúde pública no estado do Acre, do Tocantins, do Rio de Janeiro, de São Paulo ou no Brasil, sobre a pandemia Covid-19. São temas muito amplos, são temas que possuem várias vertentes, vários desdobramentos. A violência na atualidade. E não é apresentado nenhum texto anterior para que a gente possa ter uma ideia. Então a gente vai ter que se basear no conhecimento que nós já possuímos desse assunto. Ou seja, uma frase que apresenta vários desdobramentos, sem nos ser dado antes algum texto que possa servir de ideia, o que a gente chama de texto motivador. E a gente vai aprender a criar daí, de uma frase solta, algumas ideias, alguns subtemas dentro do tema mais amplo. Beleza? E existe uma técnica para isso, que é a técnica do coelho. E como é a técnica da matriosca? A técnica da matriosca é quando o concurso, a redação, ou o vestibular, o Enem, ele apresenta para a gente uma prova temática ou textos motivadores. São aqueles textos ou aquelas provas que já vem apresentando no decorrer vários textos sobre determinados assuntos. Por exemplo, uma prova que apresenta 3 textos, a prova de concurso que apresenta 3 textos para a resolução de 10 questões, 15 questões, e esses textos falam sobre mobilidade urbana. Então, um texto fala sobre um meio de transporte, outro texto fala sobre outro meio de transporte, um terceiro texto fala sobre um momento da história de 100 anos atrás, em que a mobilidade urbana era diferente. E na redação vem o enunciado, com base nos textos apresentados na prova, ou o próprio enunciado já apresenta na prova de redação alguns textos. Disserte ou escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema mobilidade urbana no século XXI, mobilidade urbana nos grandes centros urbanos. E para isso leia ou se baseie ou com base nos textos motivadores apresentados abaixo ou acima, que às vezes os textos vêm antes do enunciado. E aparece lá 2, 3, 4 textos falando sobre mobilidade urbana. Então, nós usaremos também uma técnica que nos apresenta uma facilidade muito grande de fazer um texto sem muito esforço, sem uma necessidade de pensar muito, simplesmente usando técnicas. Não é macete, é técnica. Macete é quando a gente pega algo já formado e coloca dentro de uma espinha dorsal, dentro de um padrão. Não, isso não é macete. É uma técnica que ajuda a gente a criar ideias, criar assuntos dentro do que foi ou não apresentado para a gente, beleza? Bom, primeira coisa que eu também gostaria de falar para vocês, de apresentar, é a diferença entre texto dissertativo e texto dissertativo argumentativo. Bem, dentro da tipologia textual, nós temos o texto narrativo, que é aquele que narra uma história, apresenta tempo, espaço, enredo, clímax, personagens. Existe a descrição,
que é você detalhar ou apresentar características sobre um ambiente, sobre uma pessoa, sejam características físicas ou características de personalidade, características psicológicas, até mesmo de lugares. A cidade X apresentava uma cadeia montanhosa, cujo vale possuía uma pequena cidade com alguns vilarejos. Pronto, eu estou descrevendo determinado ambiente, determinado lugar, beleza? E existe aí a dissertação. O que é dissertação? Dissertar é você opinar, você dar a sua opinião sobre determinado assunto. Esse é um texto dissertativo, é a mera opinião. Vou falar sobre um assunto, qual a minha opinião? Agora, um texto dissertativo argumentativo é diferente. Eu posso dar uma opinião? Posso, só que uma opinião embasada em fatos, em citações, em exemplos gerais de amplo conhecimento, em disciplinas do conhecimento. É o mais objetivo possível e o menos subjetivo. Como assim? Eu apresento um fato que seja amplamente, uma opinião que ela possa ser amplamente conhecida, sobre um tema amplamente conhecido. Embora seja opinião subjetiva, né, já que a opinião é o que eu acho, uma afirmação ou uma negação, uma concordância ou discordância sobre determinado tema, embora seja algo pessoal, eu tenho que apresentar de forma objetiva, basicamente em terceira pessoa, verbos em terceira pessoa, e embasando com fatos e conhecimentos amplamente difundidos, seja com citação, seja com matérias de jornais, seja com disciplinas do conhecimento, ou exemplos, situações que aconteceram, saíram na mídia, artigos científicos também, né, que possa ser apresentado, e isso eu posso obter do texto motivador até. Dados estatísticos, entrevistas, reportagens, itens amplamente divulgados, difundidos de conhecimento geral, beleza? Ou seja, a redação dissertativa argumentativa é uma opinião embasada em fatos. É uma apresentação de algo subjetivo, mas de forma objetiva. O que é um texto em terceira pessoa? Quando eu uso o verbo lá da conjugação do ele. Eu ando, tu andas, ele anda. Eu apresento, tu apresentas, ele apresenta. Eu digo, tu dizes, ele diz. Eu vivo, tu vives, ele vive. O texto em terceira pessoa, ele é mais genérico, ele apresenta uma impessoalidade e não traz para a pessoalidade da primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Nós vivemos, nós testemunhamos, nós presenciamos, mas sim, vive-se, presencia-se, sabe-se, beleza? É sabido, é conhecido, é divulgado, ok? Porque quando eu uso a terceira pessoa, eu estou, de certa forma, generalizando o sujeito, indeterminando muitas vezes o sujeito, dependendo da estrutura verbal. E quando eu indetermino, eu estou dizendo o seguinte, vive-se no Brasil uma realidade peculiar. Esse vive-se é sujeito indeterminado. Eu estou dizendo que o sujeito pode ser qualquer pessoa e não somente eu. Eu vivo no Brasil, ou nós vivemos no Brasil. Nós, às vezes, pode até passar, se esse nós for considerado, for visto como os brasileiros, já que está falando, né, de uma estrutura do Brasil. Só que o mais ideal, o mais recomendado mesmo, em terceira pessoa, é vivido no Brasil, ou a população brasileira vive, apresenta sujeito, mas um sujeito também que é uma coletividade. Então, está apresentando o brasileiro de uma forma geral, genérica, né? Pode ser qualquer um brasileiro que tenha esse conhecimento, que esteja sendo representado, que a pessoa que esteja lendo, ela possa se identificar também como sujeito
protagonista dessa ação, e não somente quem está escrevendo. Eu vivo no Brasil uma realidade, não, eu quero que você defenda um ponto de vista com base naquilo que é realidade para a maioria das pessoas. Isso é um texto impessoal, um texto genérico, um texto em terceira pessoa. E a redação tem como principal característica essa objetividade, a defesa de um ponto de vista com embasamento. Beleza? Então, já partindo dessa premissa, desse pressuposto, nós vamos começar a ver agora, nesse primeiro módulo, as duas técnicas, são os dois assuntos principais. Esse curso é dividido em 10 módulos, que trabalha título, trabalha parágrafo de introdução, parágrafo de argumentação, parágrafo de conclusão, trabalha revisão, trabalha como fazer um título criativo, enfim, são vários pontos importantes para o texto dissertativo argumentativo, beleza? Essa parte inicial vamos trabalhar principalmente como construir ou identificar o tema e o subtema e a criação de argumentos com base em uma redação que nos apresentou um texto motivador ou mesmo que seja na redação em que foi apresentado somente um tema, sem um texto motivador. Então vamos lá, vamos dar início? Bem, você pode acompanhar aí no seu material que você tem acesso na plataforma essa seguinte estrutura, esse seguinte texto. Título, né, com essas 3 frases: tema, assunto, foco e argumentos. São os 3 focos, são os 3 assuntos principais desse primeiro módulo. Bem, eu vou ler algumas coisas, mas vou pular outras, porque subtendo que você tem esse material, claro, e você tem essa incumbência de ler o material, ler repetidas vezes, ler variadas vezes, ler até entender. Não é somente ler uma vez, até porque essa primeira parte, esse primeiro módulo é o módulo mais denso que tem, é o módulo mais pesado, é o módulo que apresenta o conteúdo mais, digamos assim, mais complexo. Então, é preciso ler, reler de novo 3, 4, 5 vezes para que você possa se acostumar com a linha de pensamento que a gente vai trabalhar aqui. É uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que você, colocando em prática, vai vir naturalmente à medida que você for se familiarizando, for colocando em prática. E como todo conhecimento adquirido, para a gente conseguir dominar um assunto, a gente tem que praticar esse assunto. A gente tem que ler, reler, ver várias vezes, beleza? Muitas vezes a gente quer algo imediato, algo muito para agora, lê uma vez, assiste uma vez e já aprende tudo. Não é bem assim que conhecimento funciona. Se você não tiver uma memória fotográfica, ou uma pessoa comum, né, uma pessoa mediana como eu, a gente tem que ler várias vezes, tentar entender, forçar o raciocínio, procurar de forma ativa o aprendizado. Viu? Leu? Coloca em prática. Esqueci de algo, não consigo me lembrar. Lê de novo, retoma, vê onde errou, vê o porquê que errou, vê o que está faltando, escreve numa folha, reescreve, faz o mapa mental, né? Tem aí o bônus do mapa mental. Vai brincando com o conhecimento, vai desenhando, fazendo gráfico, fazendo tabela. Para quê? Para a gente se acostumando e internalizando o assunto. Beleza? Então vamos lá. Os temas das redações de concurso são muitas vezes baseados. Aqui eu estou falando sobre as provas temáticas, né? Como eu já apresentei a vocês. Quando apresenta ou não, né, o texto motivadores, nós devemos identificar o tema. Porque às vezes o tema não necessariamente é dado numa frase, às vezes o tema vem diluído em perguntas. Os textos as provas, né, os enunciados, podem vir com textos motivadores ou não. E existem alguns concursos que trazem diluídos, né, trazem a prova temática, vários textos nas questões objetivas e depois o enunciado pedindo para você levar em consideração esses textos da prova. Bom, o importante é o seguinte, a gente identificar o assunto foco. O que é o assunto foco? É o ponto específico sobre o qual nós vamos falar. É o ponto específico para dissertar. Mesmo dentro de um tema mais amplo, nós podemos
construir ou obter um assunto foco, um subtema dentro desse tema, beleza? Então tá aqui, técnica do coelho e técnica da matriosca. Bom, aqui no início tem um passo a passo genérico sobre o que a gente tem que lembrar ou pode lembrar na hora de construir uma redação. Bem, você não precisa necessariamente se guiar por essa ordem. Essa ordem é uma ordem indicada, uma ordem bem interessante, uma ordem que ajuda bastante na construção do texto. Não é tão importante você ter que seguir número 1, número 2, número 3. Não, o importante é você conhecer a maioria desses aqui. Por quê? Uma vez que você lembra da maioria, você, tem que fazer o argumento. Tem que fazer o parágrafo de conclusão. Tem que fazer o título. Tem que prestar atenção na coerência. Tem que prestar atenção na coesão. Eu tenho que revisar. E tenho que dar uma olhada novamente na introdução depois de ter feito a argumentação e a conclusão. Então, é como se fosse um mapa em que você obtém vários pontos, várias referências, e essas evidências, elas não necessariamente têm que seguir o mesmo caminho, mas essas evidências no conjunto te ajudam a chegar no seu objetivo, beleza? Então vamos lá. Tema, assunto, foco é essencial, você conhecer bem, entender bem o que ele está pedindo, que é o tema, e dentro desse tema você obter um ponto específico. Dentro do tema de política brasileira, eu vou falar sobre corrupção, eu vou falar sobre ONGs, eu vou falar sobre ideologias políticas, vou falar sobre operações de a Lava Jato ou qualquer outra operação que possa estar dentro de política brasileira, beleza? Então, é um assunto foco. Coerência e coesão não pode faltar. Coerência é não fugir do tema, você manter o texto inteiro com as palavras e as frases relacionadas a esse tema. Coesão são os elos coesivos, né? as conjunções que ligam as frases e ligam os parágrafos. A argumentação e conclusão, que tem que ter em toda a redação, tem o parágrafo da introdução, os parágrafos da argumentação e o parágrafo da conclusão. E, posteriormente, o título, né? Dependendo do concurso, pode vir pedindo ou não o título, ser obrigatório ou não, vai depender do edital, vai depender até do enunciado da prova. Clareza e objetividade, você não precisa detalhar tanto a sua opinião, precisa colocar a sua opinião embasada, mas não precisa ficar esmiuçando tanta coisa. Não, eu tenho que me fazer entendido, tenho que me fazer entender. Claro, você tem que ser claro e objetivo, mas não precisa ser prolixo, ou seja, falar repetidas vezes a mesma coisa. Adequação, né, ao gênero textual, que é o gênero dissertativo argumentativo, e no final, claro, a revisão gramatical, porque cada erro gramatical você perde décimos, acentuação, pontuação, concordância nominal, verbal, regência, essa crase, né, que está dentro de acentuação, ortografia, enfim, é a parte gramatical propriamente dita. Bem, já que a gente falou aqui dessa estrutura, vamos lá, lembrando a você, um texto dissertativo, argumentativo, uma redação, ela tem, em média, pelo menos que a gente vê na maioria dos concursos, de 20 a 30 linhas. Alguns concursos pedem 20 linhas, outros pedem 30, outros pedem 25, mas varia dentro dessa margem, de 20 a 30, vai depender do seu concurso, beleza? Como que você vai padronizar essa estrutura? Bem, tenha como padrão 5 parágrafos, texto dissertativo com 5 parágrafos. Pode ter 4? Pode. Pode ter 6? Pode, mas o padrão é 5. Se tenta fazer o texto sempre com 5. Uma introdução, parágrafo para a introdução, 3 para a argumentação, você trazer 3 argumentos, e 1 para a conclusão, o final. Você pode fazer uma introdução,
2 de argumentos e uma de conclusão. Pode fazer 4 de argumentos, fica no total com 6. Então você pode ir equilibrando. Lembrando que à medida que for aumentando o número de parágrafos, vai ter que diminuir o número de linhas de cada parágrafo, para que a quantidade de linhas no final não ficar repetitiva. Tem uma média. Então, se você fez um texto aí, tem 25 linhas, 5 parágrafos de 5 linhas em média, bate nas 25. Se você fez com 2 parágrafos de argumentação, ou seja, 4 parágrafos, você pode então acrescentar aí uma linha na introdução, uma linha na conclusão e 1 ou 2 linhas para cada argumentação. E aí você ganha aí na argumentação. Você vai equilibrando a quantidade de linhas de cada parágrafo para equilibrar a quantidade total de linhas no texto. E não pode você, fiz uma introdução média, 2 parágrafos de argumentação pequenos, ficou muito pequeno, vou ter que escrever bastante na conclusão, e fazer uma conclusão de 10 linhas, fica desproporcional. Ou uma introdução de 10 linhas e acaba ficando um espaço pequeno para a conclusão, para cada argumentação. Ou um argumento você colocou 8 linhas, o outro colocou 3, não fica muito desproporcional, tem que ter uma média, equilíbrio, sempre lembrando dessa palavra, equilíbrio, tanto quantidade de linhas de parágrafo quanto quantidade de parágrafo no texto inteiro. Bom, vamos dar sequência aqui então. Antes de seguir este esquema geral para um texto inteiro, vamos aprender como identificar o tema, o assunto foco e os argumentos básicos, como segue abaixo. Bom, primeiro item, você começou a fazer a prova, pegou a prova de redação. O que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, identifica o tema. O tema é essa frase, beleza. Identificou o tema, você já começa a pensar no seu tópico frasal. O que é o tópico frasal? É essa afirmação que resume a sua opinião. Ela inicia o texto, ela introduz o texto. E os argumentos são as frases, as palavras que vão embasar esse tópico frasal, essa sua afirmação, essa sua declaração sobre o tema. Então, olha que legal, 3 partes importantes: tema, tópico frasal e argumentação. O que é o tema? É o assunto sobre o qual você vai falar. O que é o tópico frasal? Basicamente é a sua tese, é o início do seu texto, da sua introdução. E o que é a argumentação? São as frases que você vai embasar essa sua tese. Por que eu gosto de dizer que o tópico frasal é a tese? Porque você já pode começar o seu texto apresentando a sua opinião. Já começa o texto de uma forma forte, incisiva, bem objetiva, para o leitor ou a banca saber, ele já trouxe a afirmação, ele sabe do que ele vai falar. E a gente vai ver também que todos os parágrafos do texto, tanto a introdução quanto a argumentação, a conclusão, seguem basicamente a mesma estrutura. Que estrutura? A frase inicial, uma explanação ou uma argumentação sobre essa frase inicial e um fechamento. Pode ser uma conclusão ou não, dependendo do tipo de parágrafo. Então, parágrafo, declaração, explanação, fechamento. E o que é uma redação? Na verdade, uma redação é como se fosse um parágrafo grande, que apresenta justamente isso: introdução, desenvolvimento, conclusão. São as 3 partes, tanto de parágrafo quanto de redação. Colocou essa estrutura na sua mente, beleza, você já consegue, já facilita o seu raciocínio na hora de começar a escrever o texto, pois sabe que tem que ter abertura, explanação e conclusão, ou fechamento, né? Então vamos lá, identificou o tema, delineou, pensou, raciocinou, criou tópico frasal ou na tese, e aí elaborou os argumentos, pensou em argumentos para embasar esse tópico frasal, essa tese. Bem, os argumentos, você pode pensar neles depois de você criar o tópico frasal. Crie uma frase, uma declaração, uma afirmação ou negação sobre um determinado assunto, apresentando minha opinião. Agora eu tenho que buscar argumentos
para embasar essa explanação, para embasar essa tese, essa afirmação, essa negação. Ou você pode pensar em vários argumentos antes e, com base nesses argumentos, chamados de evidências, situações, fatos, você criar um tópico frasal que atenda a essas evidências, que seja como se fosse uma conclusão dessas evidências. Então, você já é uma estratégia que você, de acordo com o que me foi apresentado, vou elaborar uma afirmação, uma negação, enfim, uma declaração sobre essas evidências. Pronto, isso acaba sendo produtivo porque a sua afirmação ela já vai ter vários embasamentos já pensados anteriormente ou adquiridos anteriormente de um texto. Ok? Vamos lá. Neste módulo, veremos apenas os itens 1 e 2, que são identificar o tema e delinear o tópico frasal e os argumentos. Técnica do coelho. É uma ideia, quando, na verdade, você não tem uma ideia clara sobre esse assunto. Qual a característica do coelho? O coelho ele procria muito, ele procria bastante, nascem muitos filhotes. E essa técnica do coelho, ela tem essa característica. Nós usaremos o brainstorm, que é uma técnica de criação de ideias, para criar várias ideias, diversas ideias, variadas. Ou seja, como se fosse um coelho procriando. Bom, ela é uma técnica que vai necessitar de mais criatividade da nossa parte e até de mais subjetividade, ou seja, do nosso conhecimento adquirido na vida sobre determinado assunto. É uma técnica que apresenta, que ela é trabalhada em cima de uma ideia que é mais geral, de uma ideia que é mais genérica, quando nós não temos tanta precisão sobre o assunto, não nos é apresentado um embasamento, os textos motivadores. É quando é aquela frase solta como tema, disserte sobre X, disserte sobre Y, fale sobre o tema tal, dê a sua opinião, explane sobre a frase tal. Pronto. Do nada, você tem um assunto aí para poder dissertar, beleza? E aí, ponto 1, brainstorm do tema, e ponto 2, brainstorm de argumentos. São as duas técnicas que você vai utilizar para criar um subtema e criar argumentos. Por que subtema? Às vezes, como eu falei no exemplo da política, às vezes nos é dado uma frase como tema muito ampla, muito genérica. A gente, caramba, o que eu vou falar sobre isso? Tem tanta coisa para falar sobre, sei lá, sobre biodiversidade, sobre tecnologia, que ao mesmo tempo que me dá várias opções sobre o que falar, eu fico perdido porque eu não sei sobre o que falar, de tanta coisa que tem. Eu me pergunto às vezes, poxa, se eu falar sobre isso, será que está certo? Será que eu posso? Será que não? Queria que tivesse algo mais específico. Então, quando o assunto é mais genérico, tem essa facilidade, eu consigo criar subtema dentro desse tema mais amplo. Ou seja, o que eu chamo aqui de assunto foco. E aí eu adquiro, esse assunto foco a partir de brainstorm em cima desse tema. O que é brainstorm? Tempestade de ideias, de uma tradução literal. É quando eu pego uma frase e dessa frase eu crio várias outras frases relacionadas a ela. E brainstorm de argumentos é quando dentro já desse subtema escolhido do tema mais amplo, eu pego esse subtema e também com o brainstorm eu crio diversas possibilidades de argumentos para embasar esse subtema, essa afirmação. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu explicando o porquê técnica do coelho, vem dizendo tudo isso que eu acabei de falar para você, você vai encontrar escrito aqui. Brainstorm, assunto foco, argumentos, beleza, você com calma vai lendo e você vai acabar lembrando disso que eu falei com você. Bom, aqui vem uma explicação mais detalhada sobre como trabalhar essa técnica. Escreva a palavra principal do tema em um espaço qualquer do rascunho. Então, vamos supor, o tema sobre o qual foi pedido para falar é inteligência artificial.
foi me dado o tema, inteligência artificial. Caramba, o que eu faço sobre inteligência artificial? Eu pego essa palavra, essa frase, essa expressão, enfim, o assunto principal do tema, coloco numa folha em branco, seja no meio, né, de uma folha, e eu vou fazendo o seguinte, eu vou construir setas ao redor desse tema, como se fossem patas de aranha, né? Imagina o corpo de uma aranha, depois patas dessa aranha. Várias setas, 5, 6, 7, 8 setas. E para cada seta você vai associar assuntos relacionados a esse tema. Porque às vezes pode vir, né? Você pensar, poxa, inteligência artificial, caramba, eu não sei nada sobre inteligência artificial. A gente pensa que tem que, às vezes, dominar o assunto, ser um expert, ser um especialista sobre o assunto para falar sobre o assunto. Não precisa. Você vai ver como não precisa. Você, então, depois de alguns segundos, surgirão naturalmente vários pontos aptos à discussão. Como assim? Inteligência artificial. Primeira seta que vai sair de inteligência artificial, um subtema, um subtópico de inteligência artificial. Caramba, vamos lá, dentro do meu conhecimento, né, pequeno conhecimento sobre esse assunto. O que seria inteligência artificial? Bom, eu sei que está relacionado à tecnologia. Bom, inteligência artificial, tecnologia do computador, o computador está presente no celular, está presente nos laptops, está presente nos caixas eletrônicos, está presente nos eletrodomésticos, muitas vezes, está presente aí até na NASA, né? Nas organizações tecnológicas que existem, Microsoft, Google, NASA, iPhone, smartphone, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, biometria. Olha só quanta coisa foi vindo só em a gente pensar em inteligência artificial. O que está relacionado a isso? Não sou expert do assunto, não sou. Mas dentro do pouco conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, que a gente ouve em jornais, em documentários, em programas, a gente vai lembrando, ou seja, o cérebro vai tendo uma tempestade de ideias, de palavras relacionadas sobre esse assunto. Reparou? Então, o que a gente fez? A gente visualizou o assunto foco. Opa, esse aqui é o assunto foco. Colocou setas do lado, o que está relacionado, ligado a esse assunto foco. Smartphone, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, caixas eletrônicos, eletrodomésticos, laptops, smartphones. Olha quanta coisa vai vindo. E aí é o que diz aqui, surgirão naturalmente vários pontos aptos à discussão. Você, então, depois de alguns segundos, terá alguns outros assuntos mais específicos sobre o qual falar e poderá escolher o que melhor lhe convir de acordo com os textos da prova ou de acordo com o seu conhecimento sobre o assunto, desencadeado por essas frases. E aí, Fábio, beleza, então eu já tenho o tema principal e alguns subtemas. O que eu faço com eles agora? Você pega o que você mais tem de afinidade. Bom, inteligência artificial, reconhecimento de voz, eu li bastante já sobre essa questão de reconhecimento de voz. Se você tem mais afinidade sobre esse assunto, pega esse assunto. Ultimamente eu tenho lido bastante sobre os aparelhos, né? Casas inteligentes, casas que atendem a comando de voz, a bater palmas, né? Eu vi 2 documentários sobre isso que eu lembro e li alguns artigos sobre isso na internet. Já é algo que você tem mais afinidade e já pode usar esse subtema para você falar sobre ele, beleza? Então, agora que você já definiu o ponto, dentre várias opções, sugiro, era de se posicionar sobre tal ponto, para seja possível elaborar uma redação sem tomar uma posição. Bem, achei o subtema, defini o subtema sobre o qual eu vou falar. Agora é hora de eu dar a minha opinião sobre esse subtema. Olha que legal agora, viu? Tema, subtema, a partir de brainstorm. Agora a opinião sobre esse subtema. Casa inteligente.
Você acha bom ou acha ruim? Tem gente que é super favorável, não, poxa, adora esse assunto, adora, tem muita vontade de ter uma casa inteligente. Tem gente que não, casa inteligente, nada, para, eu quero morar na minha cabaninha mesmo, no fogão de lenha. Vai de cada um. Tem os dois extremos e tem o meio termo. Então você pode ser a favor de uma casa inteligente, tecnologia dentro de casa, ou contra, totalmente contra. Não, a vida para mim não precisa de tanta tecnologia. Sua opinião. O que você acha sobre isso? Pronto, já elaborou a sua tese. A partir dessa opinião, agora é a hora de você criar argumentos para embasar essa sua opinião. E aí você vai usar outro brainstorm. Reparou? Poxa, mas como que eu vou embasar então essa minha opinião? Eu não sou a favor de casas inteligentes. Poxa, mas o que eu vou usar de embasamento para dizer algo contrário à casa inteligente, já que é algo que está aí, muita gente só fala sobre isso, é algo que é tendência, mas eu tenho que criar ou pensar em algo que seja contrário. Pronto. Brainstorm. Vamos ver lá? Realize outro brainstorm. Mas agora a palavra ou frase-chave que servirá do ponto de partida será aquela escolhida no brainstorm anterior. Então, como nós vimos, né? Inteligência artificial, casa inteligente. Opa, peguei casa inteligente, faço a mesma coisa. Isolo, coloco no meio de uma parte em branco, de um rascunho, de uma folha e faço mais setas em volta dessa frase-chave, dessa casas artificiais. E aí, de um lado, você coloca argumentos a favor, de outro lado, você coloca argumentos contrários. Mas, Fábio, só me interessa argumentos contrários. Mas pode colocar a favor também. Por quê? Porque se você ficar pensando só em contrário, seu cérebro ele pode ficar limitado, né? Limitado a ideias, e às vezes deixar de pensar algo produtivo, algo bom. Inclusive, você pode até usar esse argumento a favor e usar um argumento contrário para desbancar esse argumento a favor. É chamado a técnica, né? Eu chamo de técnica do puxa-tapete. Você, opa, só que tapete bonito, pisa nele para ver como que ele é macio. A pessoa pisa, você puxa o tapete dele. Mais ou menos isso. Você pode colocar um argumento a favor, opa, tá aí, casa inteligente, é maneiro, pô, tá aí na tendência, né, atual. Aí você vai lá, um outro argumento seu, desbancando aquele argumento. A pessoa vê, opa, calma aí, olha, é verdade, tem esse ponto negativo sobre casa inteligente. Pô, realmente, eu pensei que só tinha coisa positiva. Ou seja, um parágrafo você falou bem, no outro você, disse o contrário. Você trouxe um seu argumento para desbancar já aquele... Você trouxe, na verdade, um contra-argumento para desbancar aquele argumento positivo. Beleza? Bom, a ideia é que você tente se colocar no lugar da banca ou de um leitor que pretende te contradizer. Assim, você será forçado a criar argumentos mais fortes para definir a sua opinião. Então, você pensa, poxa, uma pessoa pode... Pontos positivos sobre casa inteligente. É mais cômodo, facilita a minha vida em termos de esforço. Eu preciso fazer menos esforço para as atividades domésticas. Aí vem o seu contra-argumento, né? Você pensou como um oponente. Opa, o cara que for defender, ele vai pensar dessa forma. Poxa, mas para eu contra-argumentar, porque se eu só colocar o meu ponto de vista contrário, a pessoa pode pensar, opa, não, mas pô, tem esse lado, tem esse ponto positivo. Quando você já coloca o ponto positivo e desbanca esse ponto positivo, seu argumento cresce, seu argumento fica mais forte, a pessoa fica sem ação. Você fala, poxa, eu quero uma casa realmente que seja totalmente cômoda, aí eu vou ficar uma pessoa mais preguiçosa, vou me tornar uma pessoa que vai ter mais dificuldade de fazer uma atividade física, inclusive às vezes uma casa totalmente dependente da tecnologia, deixa o meu cérebro trabalhando menos, me deixa mais burro, né? Vamos dizer dessa forma. Então aí você já contra-argumentou para defender a sua opinião. Bom, então vamos lá, vamos dar uma resumida nisso que a gente falou até agora. Passo 1, identificar o tema. Identificou o tema? Passo 2, encontrar uma questão específica dentro desse tema usando o brainstorm. Passo 3, posicionar-se a favor ou contra a questão provocadora.
que é o ponto presente no tema, né? Sou a favor ou contra? Tem uma visão favorável e desfavorável sobre esse subtema, esse ponto específico. E o passo 4, você vai criar argumentos e contra-argumentos dentro desse ponto específico, dentro desse subtema, beleza? Você lá na plataforma, você vai encontrar um mapa mental da técnica do coelho. O que é esse mapa mental? É um desenho que te ajuda, quanto mais você olha para esse desenho, você vai lembrar desses pontos-chave, desses passos na hora de fazer a prova. Chegou na prova, opa, essa prova apresentou só o tema. Só o tema, então a técnica do coelho. Como que é a técnica do coelho mesmo? Seu cérebro já vai jogar para você. Vai jogar a imagem com os pontos, as setas, indicando os passos, e esse mapa mental ele tem cores, tem palavras e tem imagens, o que o seu cérebro adora e facilita seu cérebro para memorizar conceitos. Então, tá lá. Você pode adquirir lá, você pode pegar, baixar e sempre visualizar essa imagem. Pode baixar no seu celular, deixar aí uma imagem como plano de fundo da área de trabalho, do computador, do smartphone, para você estar sempre visualizando. E quando você menos esperar, você simplesmente vai estar na rua, vai ter algum lugar, vai estar na prova e vai lembrar daquela imagem, daquele desenho. E lembrando daquela imagem, opa, item, passo 1, e depois passo 1, passo 2, passo 3, brainstorm, opa, agora criação de ideias, argumentos contra argumentos. Então, mapa mental é uma técnica de memorização que ajuda o seu cérebro a memorizar esses conceitos. Que olhando assim pode parecer que é muito longo, é passo 1, passo 2. Não, o mapa mental já ajuda bastante, beleza? Bom, vamos lá. Exemplo aqui da técnica do coelho. Tema: domesticação de animais. Foi dado para você, fale disserte sobre domesticação de animais. Pegou esse nome, passo 1, identificou o tema. Está aqui, domesticação, palavra-chave. Passo 2, escolher uma questão específica, um subtema dentro de domesticação, através de um brainstorm. Colocou várias setas do lado e eu me pergunto, o que está relacionado à domesticação de animais? Pô, é muito amplo, é um assunto grande. Tem diversas coisas sobre as quais eu posso falar de domesticação. Eu vou lembrando, opa, tem gente que tem animais exóticos como animais domésticos. Existem aí os golfinhos em parques aquáticos, não é um animal de estimação meu, mas é um animal domesticado. Tem um tal do zoológico argentino aí, né, que tem, as pessoas tiram foto lá com um tigre, com um leão, com, sei lá, vários animais perigosos. Tem os animais em circos, chimpanzés em estudos científicos, cães policiais, a tal da onça Juma, não sei se você lembra lá nas Olimpíadas, a onça Juma que estava tendo o exército fazendo uma demonstração com ela, infelizmente eu acho que ela atacou, né, ela reagiu e teve que ser sacrificada. E pássaros no cativeiro, né, pessoas que gostam de criar pássaros aí para competição de canto. Tudo relacionado à domesticação, não necessariamente de animais que são dóceis para se domesticar, mas é uma forma de manter o animal sob o domínio ali de um ambiente, o domínio humano. Agora é de você se posicionar. Bom, primeiro, claro, dentro desses subtemas você escolhe qual que eu tenho mais afinidade. Sobre o que eu posso falar aqui? Bem, vamos supor que você escolha aí, né, o zoológico argentino. Vamos falar sobre domesticação de animais lá daquele zoológico que as pessoas tiram foto com os leões. Você pode ser a favor ou contra. Pô, mas o que tem que ser? Você pode ser a favor ou contra. Lembrando que você tem que embasar o a favor e embasar o contra. Bom, a favor ou contra a domesticação do zoológico argentino para fim de exemplificação. Posso escolher um ou outro, pois ambos terão seus argumentos presentes no brainstorm. Porém, na redação, você geralmente tomará uma posição, sendo a favor ou contra. Pegou o zoológico argentino, colocou aqui no centro da folha, elaborou outras setas, colocou outras setas. E aí, para cada seta dessa, você vai elaborar outros argumentos, a favor ou contra. Bem, então peguei os argumentos a favor de um lado, contra do outro. Eu posso usar, se quero falar só quero tomar posição de ser a favor. Você pode pegar um argumento contrário
para usar e depois usar os outros argumentos para desbancar esse contrário. Ou vice-versa, quero ser contrário ao zoológico argentino. Você pega um a favor e depois usa os outros para desbancar esse argumento a favor. Beleza? Ou não precisa fazer o jogo de argumentação e contra-argumentação, coloca lá só os 3 a favor ou coloca os 3 contra. O que importa é que, a partir desse brainstorm, você conseguiu delinear argumentos para isso, beleza?